Imagine o seguinte cenário: você paga centenas de dólares, viaja quilômetros e se acomoda em um dos templos sagrados do automobilismo mundial. Indianápolis, o grid estava cheio, 20 motores V10 gritando alto. Mas na hora da largada, 14 carros simplesmente saem da pista e entram nos boxes, sobrando apenas 6. Isso não é um pesadelo de fã de automobilismo, isso aconteceu. Foi o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2005. O dia em que a política e a falha técnica se uniram para criar o maior vexame da história moderna da Fórmula 1. Hoje no RF Racing a gente vai mergulhar nos bastidores da guerra dos pneus. O que Michelin escondeu? Por que a Ferrari não aceitou um acordo? E como esse domingo quase destruiu a imagem da Fórmula 1 na América para sempre? Fica comigo até o final, porque esse documentário vai te mostrar que às vezes as maiores batalhas da Fórmula 1 acontecem no asfalto, mas longe dos carros. Para entender o desastre, a gente precisa voltar para o início de 2005. Naquela época, a Fórmula 1 era bem diferente. Não tinha essa história de fornecedor único. Era Michelin contra a Bridgestone. A Michelin dominava o grid com 7 equipes, incluindo a Renault de Alonso e a McLaren de Raikkonen. A Bridgestone basicamente corria pela Ferrari, e tinha um detalhe que foi o tempero do caos: a regra do pneu único. Você tinha que usar o mesmo jogo de pneus para a classificação e para a corrida toda. Se furasse, era um problema gigante. Aí chegamos em Indianápolis. O circuito tinha acabado de ser recapeado, e o asfalto novo de Indy não era um asfalto comum. Ele tinha ranhuras longitudinais para ajudar os carros da IndyCar a terem aderência. Só que para os pneus da Fórmula 1, aquilo funcionava como uma lixa de metal, especialmente na curva 13, o famoso banking. O sinal de alerta tocou na sexta-feira. Ralf Schumacher, na época da Toyota, entrou na curva 13 a mais de 300 km por hora, e o pneu traseiro esquerdo simplesmente explodiu. O carro virou um projétil de carbono contra o muro. Quando a Michelin pegou os destroços e analisou os pneus do reserva e brasileiro Ricardo Zonta, que também falhou, o veredito foi assustador. Os pneus não aguentariam mais do que 10 voltas naquela curva. Antes de a gente entrar na parte política, que é onde a sujeira realmente começa, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que a segurança deve estar acima de qualquer regra? Ou a Ferrari estava certa em exigir que a competição seguisse o regulamento? Comenta aqui embaixo, segurança ou regulamento? Aproveite e se inscreve aí no RF Racing. A gente faz os documentários detalhados toda semana. E se você curte Fórmula 1 raiz, o seu lugar é aqui com a gente. Já deixou o like? Então vamos voltar pro caos. A Michelin foi honesta. Nossos pneus não são seguros. Eles pediram para trazer pneus novos da França, mas o regulamento proibia. Sugeriram então o óbvio para salvar o espetáculo: construir uma chicane provisória antes da curva 13 para diminuir a velocidade. 9 das 10 equipes concordaram. Quem sobrou? Pois é, a Ferrari. Jean Todt, o chefão da escuderia, foi categórico: isso não é problema nosso. A Bridgestone fez o trabalho dela, a Michelin não. Max Mosley, presidente da FIA, também não cedeu. Ele ameaçou cancelar todos os GPs dos Estados Unidos se o traçado fosse alterado ilegalmente. O clima do paddock era de guerra civil. Os pilotos da Michelin chegaram a se reunir e decidiram: se não tiver chicane, a gente não corre. Bom, domingo chegou. 120 mil pessoas nas arquibancadas, milhões na TV. Os 20 carros alinham, a luz verde apaga para a volta de aquecimento. O mundo achava que tinha chegado a um acordo de última hora, mas ao final da volta, vimos uma das imagens mais bizarras da história. Os carros da Renault, McLaren, Williams, todos entraram no box. O silêncio que ficou na pista só foi quebrado pelas vaias. Ficaram apenas 6 carros, 2 Ferraris, 2 Jordans e 2 Maynards. Basicamente, um treino de luxo da Ferrari, pago a preço de ouro pelos fãs. O público começou a jogar latinhas e garrafas na pista. Era o caos completo. O narrador da TV americana estava incrédulo. A Fórmula 1 estava se suicidando ao vivo. O pódio foi um dos mais tristes da história. Michael Schumacher e Barrichello nem comemoraram. O único que parecia feliz era Thiago Monteiro, da Jordan, que conseguiu o primeiro e único pódio de um português na Fórmula 1. Ele comemorou sozinho, enquanto o resto do mundo enterrava aquele GP. A conta chegou rápido. A Michelin teve que reembolsar cada um dos 120 mil ingressos. Eles ainda compraram 20 mil ingressos para o ano seguinte, para tentar fazer as pazes com o público americano. Mas o estrago estava feito. Em 2007, a Michelin saiu da Fórmula 1 e a categoria passou a ter fornecedor único para evitar que a política destruísse o esporte novamente. O GP dos Estados Unidos de 2005 foi o lembrete mais amargo de que na Fórmula 1 o ego muitas vezes corre mais rápido que os carros. Indianápolis demorou anos para recuperar a confiança da categoria. E muita gente diz que o sucesso atual da Fórmula 1 nos Estados Unidos, como Miami e Las Vegas, só aconteceu
porque eles aprenderam a nunca mais repetir o erro de 2005. E você, lembra onde estava nesse dia? Acha que a FIA agiu certo em ser rígida com as regras? Bom, se você curtiu esse mergulho na história, não esquece de conferir nossa playlist de documentários aqui do canal. Eu sou o André Thiago, esse é o RF Racing e a gente se vê na próxima curva. Valeu!